metodologia, a gente começa a nossa aula com o quê? Com relembrando, né? Que é a abordagem dos principais tópicos visto na aula anterior, que foi a nossa aula de número 1. Lembrando que a gente vai fazer as 4 primeiras aulas com uma carga mais teórica, né? A gente prepara o terreno com uma carga mais teórica para que a gente possa entender o conceito e a evolução histórica da disciplina, para que a gente consiga raciocinar dentro da disciplina. Então, num dado momento, a gente começa com os conteúdos mais práticos, porque aí a gente já está um pouco mais preparado para poder fazer as aplicações. Mas toda aula eu trago para vocês, como de costume, um exemplo prático daquilo que a gente está falando, certo? Sexta-feira a sala fica mais cheia, porque além de ser um reencontro, né? Porque a gente junta as duas turmas, RH e administração, é uma oportunidade da gente fechar a semana todos juntos, a galera da Escola Técnica da FAT, todos os colegas juntos, o que é uma grande alegria. Eu fico muito feliz de ser o professor desta matéria, desse dia, dessa sexta, que a gente fecha com chave de ouro. Se estivéssemos no presencial, provavelmente a gente terminaria a aula e iríamos todos para o bar, tomar um suco, um refrigerante, uma cerveja, fazer um grande happy hour. Mas a gente vai fazendo por aqui, online mesmo. Beleza? O que a gente viu lá na aula passada? Primeiro, a gente viu o conceito de marketing, né? E a gente viu o marketing como um processo, ou seja, o marketing como uma coisa que a gente vai aplicando e desenvolvendo no dia a dia. Um processo de atração, ou seja, chamar a atenção do cliente, do prospect, convertê-lo em cliente e reter. O que é reter? É segurar para si, né? Ou seja, eu atraio, eu vendo e eu seguro, por meio da geração de um valor de um produto, serviço ou marca. Então, o marketing trabalha essencialmente gerando valor, agregando valor aos produtos ou serviços. Falamos do contexto histórico, e aí não teria nem como a gente retomar, senão a gente teria que dar aula novamente, mas o que é importante? Esquece aquela parte, esquece não, para efeitos de prova, esquece aquela parte da idade clássica, do marketing como um sistema de trocas, tal. O que é válido para o nosso estudo em termos de avaliação? A chegada do marketing no Brasil. O seu marco se deu nos anos 50 e aí a gente foi até a atualidade, né? Então, anos 50 marcado sobretudo pela chegada do marketing, início da televisão, aí depois os anos 80, né? Pulando um pouquinho os anos 80, um consumidor que fica mais exigente, que tem acesso ao mercado internacional. Por quê? Por causa do milagre econômico. Então, a gente começa a ter algumas transformações no Brasil. Anos 90 chega um princípio de internet, chega um código de defesa do consumidor, o cliente se torna ainda mais exigente. Nos anos 2000, há um boom da explosão da internet, é a virada do século, e a gente chega nos anos 2010 com o marco das redes sociais, e o marketing digital ele acaba ganhando maior evidência. Então, foi mais ou menos isso que a gente viu, né? Se você voltar no slide da aula passada, você vai ver que tem lá uma linha do tempo com cada década marcando ali os principais acontecimentos. Eu deixei isso no material para vocês. Falamos do profissional de marketing, né? Que ele teria de ser capaz de dar conta de várias atividades. Então, a gente falou um pouquinho da característica daquela pessoa que trabalha com marketing, que é uma pessoa multitarefas. E aí eu já faço uma extensão para vocês aqui, que a ideia do profissional multitarefas não está restrito ao profissional do marketing. Talvez no marketing isso tenha uma maior evidência, se destaque mais. Mas ser um profissional multitarefa é uma exigência de mercado hoje fundamental. Eu sempre dou o exemplo, o meu exemplo, né? Eu hoje sou advogado, mas atuo muito pouco com advocacia. Eu advogo, tenho alguns processos, mas a maior parte do meu tempo eu estou desenvolvendo uma função executiva dentro de uma empresa.
Olha o Gui e a Ruth chegaram. Boa noite, pessoal. Eu estou desenvolvendo uma função executiva dentro de uma empresa. Então, assim, a ideia hoje do profissional é que ele tenha multitarefas. Ou seja, hoje no meu dia a dia, eu tenho uma equipe de pessoas que trabalham comigo, sob a minha liderança. Tenho relacionamento com o cliente, por clientes que eu atendo diretamente. E tenho toda uma questão ligada a planejamento estratégico dentro da minha função. Fora isso, dou aula, né, aulas de direito em algumas faculdades e dou aulas na área de economia e administração, como é essa disciplina nossa, aqui para vocês. E a minha formação é uma formação jurídica. O profissional de marketing não é distante disso. Ele é um sujeito que muitas vezes se forma em marketing ou alguma disciplina correlata, né? A publicidade, a propaganda, às vezes ele vai para o design gráfico, mas no fim do dia ele acaba atuando dentro de várias vertentes. E ele tem de ter, sobretudo, um conhecimento ligado à área de psicologia, porque ele está lidando com a expectativa das pessoas, com os sentimentos sobretudo, e mais importante, com o desejo, né? O profissional de marketing é aquele profissional que trabalha com o desejo das pessoas. Então, o conhecimento em psicologia é muito válido. Então, a gente fecharia dizendo assim, o profissional de marketing, assim como todos os profissionais de RH e os profissionais da administração, precisam ser profissionais multitarefas, ou seja, pessoas que são capazes de desenvolver várias atividades de maneira simultânea. Não que você vai fazer as atividades ao mesmo tempo, mas dentro de uma mesma organização e dentro do mesmo emprego, dentro da mesma vaga, você pode desenvolver tarefas múltiplas. Então, isso é uma coisa que a gente está falando no contexto do marketing, mas deve ser destacado para todas as áreas. É uma necessidade de mercado. E falamos, aí aqui sim, ligado ao marketing, sobre o perfil desse profissional, o que se espera dele. Criatividade, né, como a característica de maior evidência. Lembrando, gente, não precisa gabaritar isso aqui. Ah, professor, eu não sou organizado. Não tem problema. Sempre a gente vai ter uma característica mais forte do que a outra. Mas o que se espera de um profissional de marketing, né? E se você olhar para essas características e perceber que elas estão presentes em você, é um indício de que você pode trabalhar nesta área do marketing e ter sucesso. Criatividade, adepto à inovação. A inovação não é necessariamente você inovar, mas às vezes você ser adepto à inovação. É aquela coisa, né? Eu lembro que quando surgiu a Uber, que é uma empresa de transporte de pessoas, né? Era uma empresa de carona. Depois virou uma empresa, serviço de transporte. Eu lembro que as pessoas tinham muito preconceito com a Uber no começo. E quem não tinha preconceito e usava, tinha um preconceito parcial. Eu vou falar uma coisa aqui, e aí você só dá um joinha ou um sim se alguém da família de vocês, ou vocês mesmos, já passaram por essa situação. O cara falar assim, eu até ando de Uber, mas eu não vou colocar meu cartão de crédito não, porque eu não confio. Então, assim, o cara pagava só em dinheiro no começo, porque ele tinha medo de cadastrar o cartão de crédito no aplicativo e sofrer ali uma fraude, ou seja, ele não confiava, né, no sistema. Então, ele até usava a Uber, mas pagando no dinheiro. Alguém já viu alguém falando isso? Ah, eu não vou pôr meu cartão de crédito aí, não. Eu não vou cadastrar, não. Vai que acontece alguma coisa. Eu não sei vocês. Eu já vi bastante, já ouvi bastante isso. Isso está ligado à inovação, né? Às vezes a inovação não é necessariamente você inovar, mas você ser uma pessoa aberta à inovação. Então, o profissional de marketing, por que eu digo que ele tem que ser aberto à inovação? Porque toda hora surge um sistema, gente. O mundo dos softwares é um mundo muito... está em constante evolução. Ele é muito agitado. Então, por exemplo, o tempo todo surge uma nova ferramenta de CRM, que é uma ferramenta de relacionamento com o cliente. O tempo todo surge uma nova ferramenta que é um banco de imagens, um banco de iconografia. Então, quando surge uma nova tecnologia no mercado, quando vem alguém inovando no mercado, com um novo editor de vídeo, um novo editor de imagem,
o profissional de marketing é bom que ele seja um cara aberto a essas inovações. Então, a inovação não é necessariamente você inovar, mas você está aberto àquilo que as pessoas inovaram. Autonomia, iniciativa, né, organização, capacidade de análise, porque o profissional de marketing lida diretamente com dados. Mais importante do que ter a informação é você saber o que fazer com ela. Sempre digo isso a vocês. Não basta você ter informação. A informação sem o conhecimento prático de análise, ela não tem valor nenhum. Eu chego para a Ruth e dou um monte de informação para ela. Eu dou um banco de dados gigantesco. O que ela vai fazer com aquele banco de dados? Se não tiver uma capacidade de análise, aquele banco de dados e nada terá o mesmo efeito. Então, por isso que tem aqui a análise como uma característica importante. A empatia, porque lida com o público, né? Facilidade com o trabalho em equipe. O marketing está sempre dando suporte a um outro departamento. Ele não consegue ser exclusivo, porque quem faz marketing para alguma coisa ou de alguma coisa. Então, a integração é fundamental. A vontade de aprender é uma característica que eu tenho certeza que está presente em todos vocês. Por isso que vocês estão aqui sexta-feira à noite. Inclusive, quem não é da turma. Boa comunicação, empreendedorismo e informação, né? Marketing lida com informação, que é um pouco da questão da análise. Certo, gente? Foi isso que a gente viu semana passada. Para quem viu, tá ok. Para quem não viu, deu para pegar, tranquilo. Podemos seguir para nossa aula de hoje? E aí? Sim. Eu gosto quando vocês falam comigo. Sexta-feira. Preciso de muita interação. Aula 2. Conceitos da administração de marketing. Olha aí. É isso que a gente vai falar hoje. Sobre os conceitos da administração de marketing. E no nosso conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar 2 pontos. Primeiro, nós vamos falar das eras do marketing. Então, a gente falou da sua evolução histórica, beleza. Só que agora a gente já vai colocar o pezinho na prática, né? Então, dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada, como que o marketing ele ficou marcado na história por meio das suas eras, né? Então, a gente vai entender que teve lá a era da produção, a era de vendas, a era do marketing e a era do marketing de relacionamento. E quando falamos do marketing de relacionamento, ele ganha tanta expressão, ele ganha tanta força, ele se torna algo tão presente na história das empresas que a gente precisa estudar ele de maneira isolada. Aí a gente passa no segundo ponto da aula a falar somente de marketing de relacionamento, em que a gente vai abordar o conceito, as características e os benefícios de se utilizar o marketing de relacionamento. Para vocês terem uma ideia, nas próximas aulas a gente ainda vai abordar marketing de relacionamento. Aqui, como diria os antigos, é assunto para mais de metro. E a gente vai falar bastante disso ainda. Beleza? Tranquilos em relação ao conteúdo? 2 tópicos só, né? Mais fácil de digerir, mais fácil para guardar. Tem bastante conteúdo em cima disso, mas não serei eu o monstro da sexta-feira, não vou soltar vocês 10 horas da noite. Fiquem tranquilos. Hoje, sextou para todo mundo. Ah, professor, você sempre fala isso e libera tarde. Não chora. Eras do marketing. Vamos falar da era da produção, né? O que tinha lá na era da produção? Primeiro que vocês já estão vendo aqui 2 imagens. Você vai falar, nossa, professor, uma imagem eu já estou mais ou menos acostumada. Quem é meu aluno aqui já ouviu a gente falando de Fordismo, né? Em outras disciplinas. Para quem não ouviu, não se sinta mal, não fique constrangido. Eu falo rapidamente para você. Fordismo foi uma era que ficou marcada na história logo após a Revolução Industrial, pela produção em massa. Um sujeito chamado Henry Ford, que fundou uma empresa de carro chamada Ford, que você conhece até hoje, porque é uma empresa que ainda existe, produz muitos carros. Ele criou a Ford, mas por trás da Ford tinha um conceito. Qual era o conceito?
Antes, se você quisesse ter um carro, você tinha que aguardar 6, 7 meses, às vezes até mais de um ano, porque a produção era totalmente manual, artesanal. Com o Ford, né, o Henry Ford, ele falou, não, eu vou montar uma fábrica, tinha uma esteira, cada funcionário vai operar em uma determinada parte do carro, então o cara que coloca a roda só vai colocar a roda, o cara que coloca o capô só vai pôr o capô, o cara que põe o volante só põe o volante, e aí ele começou a escalar, ou seja, produzir em escala a questão dos veículos. E um ponto interessante, que era uma frase que a gente usou na nossa aula passada, né? Você pode ter um carro de qualquer cor, desde que ele seja preto. Por quê? Porque a tinta preta, além de ser mais barata, era mais fácil de manusear, porque se você fosse, por exemplo, fazer um carro vermelho, desse, teria um trabalho muito grande para limpar o vermelho, para colocar uma outra tinta, para não dar alteração. Porque se você deixa lá um resíduo de vermelho e depois você põe um branco, por exemplo, o carro já sai laranja, já não sai da cor correta. Então, o Ford, com a ideia da produção em massa, ele viu que a tinta preta era o que era possível de se fazer para os carros poderem ser produzidos numa velocidade maior. Então, de um lado da foto aí, deixa eu pegar o raio laser aqui, desse lado da imagem, vocês estão vendo vários carros da Ford, né? Aqueles carros que eram produzidos nesta época. E aqui você já está vendo uma coisa totalmente robotizada, não tem nenhuma mão de obra humana, é algo extremamente tecnológico, ou seja, a gente está contrastando épocas, fazendo um encontro de gerações, mas o princípio é o mesmo. O que é a era da produção? Ela foi caracterizada pelo desenvolvimento da produção em massa, ou seja, nasce aqui no Fordismo, mas está até hoje vigente de uma maneira diferente, tecnológica, inovadora. Nesta era, havia o desenvolvimento de produtos com um conceito apenas voltado à qualidade e preços acessíveis. Então, assim, o que você tinha na era da produção? Na era da produção, os gerentes das empresas, eles tinham uma preocupação. Qual era a preocupação que eles tinham, que eles apresentavam? Olha, o produto que a gente está fazendo tem que ser bom. E a gente tem que vender num preço que as pessoas consigam comprar. Então, o que eles faziam? Eles faziam muitos, porque com a produção em série, você consegue diminuir o preço, porque se você vender uma quantidade maior, você naturalmente vai ganhar mais dinheiro, né? Então, a palavra de ordem na era da produção era manter a qualidade. A gente ainda estava numa época em que se prezava muito pela qualidade das coisas. As pessoas não trocavam de produtos como elas fazem hoje e o preço acessível só era viável quando você conseguia escalar a produção. Então, assim, produzir um carro, desculpa, ele vai ser muito caro. Não, eu consegui produzir 50 carros. Opa, então eu já consigo diminuir um pouco o preço, porque eu vou ter um aumento no meu número de vendas e isso vai representar um fluxo de caixa positivo em função do aumento das vendas. Então, a era da produção, basicamente, ela foi marcada pela produção em série e está presente até hoje. Então, quando nós falarmos aqui de eras, né, que a gente vai passar por uma, por outra, a gente vai falar de 4 eras de vendas, de marketing de relacionamento, não significa que uma nova era faz com que a outra seja totalmente destruída. Muito pelo contrário, aquela era deixou a sua marca, ela continua presente no mercado e a era que vem depois dela, ela vem agregando valor. Tanto é que aqui você tem, por exemplo, desse lado da imagem, né, nessa foto, a produção. Só que de uma maneira muito mais sofisticada do que a primeira. Ou seja, essa primeira era deixou um legado e as outras eras foram acrescentando funcionalidades à anterior. Certo? O que significa dizer isso? Que são eras de efeito cumulativos. Isso é uma palavra que eu gostaria que vocês gravassem. As eras têm um efeito cumulativo. Uma não necessariamente substitui a outra, mas agrega-lhe valor. Beleza? Era das vendas.
Era das vendas. O que acontece lá na era das vendas? Com os estoques encalhados e os prejuízos contabilizados, as organizações passaram a se preocupar em desovar os estoques. Nossa, estou lendo mal aqui. Em desovar os estoques. Então, o que aconteceu? É aquela coisa, né, gente? Tudo que é demais, uma hora acaba dando problema. Quando a gente tem a ideia de que a gente acertou na bola 8, de que agora a gente tem a fórmula mágica, não pensem assim em nenhuma área da vida, principalmente quando você estiver lidando com marketing. Por quê? Quando se começou a fazer a produção seriada dos carros, e aí você consegue acelerar a produção e ter um volume muito grande no estoque, e você tem uma procura muito grande daquele produto, então você vai produzindo, vai vendendo, vai produzindo, vai vendendo. O que os empresários falaram? Descobrir a galinha dos ovos de ouro. O segredo do mundo, o segredo escondido está na produção em massa. Ledo engano. Isso daí não é uma verdade. O que eles fizeram? Eles, empolgados com o resultado daquela primeira remessa, começaram a produzir. E aí nós tivemos um excesso de produção, e esse excesso de produção abasteceu os estoques de tal maneira que era mais ou menos assim: todo mundo que tem dinheiro já tem carro. E quem não tem carro? Quem não tem carro não vai comprar porque não tem dinheiro. Isso sempre existiu no mundo. Quem pode comprar e quem não pode comprar. Aí o que aconteceu? As fábricas estavam com os pátios lotados de carro. Isso eu estou falando do pós-Fordismo, tá? Foi uma crise que a Ford vivenciou. Não só ela, como outras empresas. Mas já que a gente colocou os carros na foto anterior, a gente segue nesse exemplo. Então, assim, os pátios estavam lotados de carro. E aí você tem um monte de problemas. O primeiro, você tem um problema de custo de estoque. O produto que está parado no estoque, ele está gerando um custo. Que tipo de custo? Depende do produto. Ah, o meu produto é uma carne, por exemplo. Então, você tem um custo de energia, de refrigeração. Ah, não, o meu produto é um carro. Você tem um custo de espaço, porque o carro geralmente não é pequeno. Você tem que cobrir, você tem que embalar, porque senão ele arranha, ele estraga, mau cheiro, enfim. Cada produto vai requerer uma dinâmica diferente de armazenamento. Mas o ponto é, produto e estoque é um custo parado. Porque você gasta todo mês com estoque. É o aluguel do galpão, é o custo de manutenção daquilo que está estocado. Então, não é bom ter um grande custo de estoque. Esse é um ponto. Então, um outro ponto é, se você tem muito estoque, o que você faz com os operários da fábrica? Se o trabalho deles é produzir. Só que a produção chegou num ponto tão alto que nem tem onde guardar aquilo que está sendo produzido. Então, de antemão, você já acaba tendo que se desfazer da mão de obra dos operários, você gera um desemprego. Gerando desemprego, você pode gerar uma crise monetária que interfere diretamente no seu negócio, porque o teu funcionário também indiretamente é o seu cliente. Se você tem uma demissão em massa, você cria um impacto negativo na economia. As pessoas deixam de comprar. Então, esse é um segundo problema que as empresas vivenciaram. E depois, o terceiro problema é o seguinte: eu tenho o produto, eu não tenho mais o funcionário que produza, porque eu estou cheio de produto, então não tenho que produzir. Aí vem o terceiro problema: para quem eu vou vender? Porque para quem eu tinha que vender, eu já vendi. E agora eu vou vender o restante para quem? Então, nesse momento da história, em que as grandes empresas, os grandes pátios fabris, né, os parques industriais, que a gente chama, estavam passando por essa crise, o que fazer com o operário, como administrar o custo de manutenção de estoque e para quem vender os produtos. Então, partindo dessas três premissas, as empresas começaram a pensar em novas técnicas de venda. Ou seja, nesse momento,
a organização começa a focar não mais na produção, mas na venda. Porque a venda, antes disso, era algo natural. Bastasse que eu produzisse, eu teria alguém para comprar. Por quê? Eu tenho pessoas interessadas no mercado naquele produto. Eu tenho uma capacidade técnica e financeira de produção. Eu só preciso de alguém que compre. Agora não. Agora todo mundo que tinha que comprar já comprou. Eu continuo com o produto. Então agora eu preciso vender. Agora eu preciso buscar o cliente. Então é nesse momento que surge uma coisa na história das empresas chamada de departamento comercial. Antes, quem fazia a vez do comercial? O dono e o gerente, que era o pessoal ali mais ligado ao estilo do negócio, em termos de amor. O dono, né? Tem até um ditado que o pessoal fala que é o olho do dono que engorda o gado. Então, o dono, naturalmente, ele tinha uma função de vendas, porque ele era o dono da operação. Então, quando ele conversava com as pessoas, era natural que ele convencesse alguém de comprar aquilo que ele estava fazendo. O gerente também tinha uma habilidade de comunicação, porque ele tinha que lidar com as pessoas da operação. Então, é natural também que ele fizesse algumas vendas. Mas não existia na empresa, por exemplo, o departamento comercial. Isso foi uma coisa que surge de um problema. E aqui vale uma pequena reflexão. Nem sempre o problema é algo que deve ser visto como ruim. Às vezes o problema é uma oportunidade da gente poder melhorar alguma coisa em nós, no nosso negócio, no nosso departamento. E foi o caso das indústrias no pós-revolução industrial. Aí veio o Fordismo, no pós-Fordismo, essa crise estava instaurada. Surge o departamento comercial nas empresas. A área de vendas começou a procurar clientes interessados em adquirir os estoques que ainda não haviam sido vendidos. Ou seja, pensa comigo, eu tenho um monte de produto, não vendi. Aí, se eu vou tentar vender, eu falo pro cara assim, olha, eu tenho um monte de produto aqui, você quer comprar? No primeiro momento ele fala, eu quero, mas peraí, por que você tem um monte? Por que você não vendeu? Será que ele não é bom? Aí começa a ter um conflito, né? Não, é muito bom, é tão bom que eu fiz um monte. Então assim, nesse momento da história, o argumento passou a ser algo fundamental na hora de fechar um negócio. Por isso que isso ficou a cargo dos vendedores. E uma curiosidade, só para enriquecer aí a cultura de vocês, eu não sei nem se essa é cultura válida ou se essa é cultura inútil, mas vamos pôr, né? Porque não ocupa espaço. Aquele ditado que o pessoal fala assim, você está com papo de vendedor, surge por conta desse fenômeno. O departamento de vendas não nasce porque alguém fala assim, olha, é lindo vender. Ele nasce de um problema. As empresas tinham excesso de estoque, precisavam desovar os estoques, era essa a palavra, e aí surge o vendedor. E o vendedor era o profissional responsável por vender aquilo que estava parado, aquilo que estava jogado no pátio, de uma maneira diferente da realidade. Qual era a realidade? Nós produzimos mais do que devia. E agora está aí. O que o vendedor falava? Não, isso daqui é ótimo, é tão bom que foi produzido um monte. Olha, o vendedor às vezes falava, é melhor você comprar, porque corre o risco de não ter. O pátio cheio, o estoque cheio. E o vendedor chegava, olha, fecha comigo, senão não vai ter, você vai perder, vai acabar, não sei o quê. Então, essa linha argumentativa, para poder fazer com que as pessoas criassem novamente um interesse no produto, era responsabilidade do vendedor. Por isso que ficou conhecido até hoje o ditado, o pessoal fala assim, você está com papo de vendedor, né? Isso é papo, isso é conversa de vendedor, porque o vendedor era o cara mais falastrão mesmo. Certo? Bacana? Aí aqui, duas imagens. A primeira, você tem aqui o vendedor negociando com o cliente, e eles estão aqui, pelo que eu estou entendendo da foto, já acertando a questão do preço, né? O preço é um saquinho cheio de dinheiro, moedas. E você tem aqui hoje uma pessoa operando por um computador com um cartão de crédito ou débito, e do outro lado alguém realizando uma entrega. Ou seja, a era das vendas ainda está presente. Afinal, você não conseguiria comprar nada pela internet
se do outro lado não tivesse alguém que te vendesse. Então, essa era não foi interrompida, ela não foi acabada, ela simplesmente sofreu as alterações necessárias que o tempo trouxe a ela. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, tô sentindo vocês muito quietinhos. Cadê o Guilherme? O Guilherme tá aí? O nosso menino que mexe com os astros? Tô sim. Então tá bom. Tava com saudade de você, bicho. Você tá meio ausente nas minhas aulas, né? Para nada. Você acha que eu não monitoro quem tá e quem não tá nas minhas aulas? Vou pôr tudo falta pra vocês no diário, viu? Vocês vão reprovar por falta, moçada. Ai, professor. Era do marketing. Aquele momento desnecessário, né? Sexta-feira à noite, para a aula para dar o esporro no aluno que não vem. Professor, por que isso? Por que esse coração peludo? Tudo bem. Presença para todo mundo hoje. Para todo mundo que está presente. Era do marketing, queridos alunos. Diferentemente da era de produção e venda, na era do marketing, só porque tá com esse boné, cara, não dá. Olha o estado, meu cabelo tá um caos. Tá um caos. Hoje foi literalmente correr para cá, tomar um banho, ligar um ventilador, porque não tem ar-condicionado aqui, botar um boné e dar aula. O, Na era do marketing, as organizações passaram a se interessar de forma significativa pela informação vinda do ambiente externo. A organização passou a ser fundamental para a produtividade organizacional. Aqui, gente, surge uma coisa que no marketing, assim, eu diria que é talvez se não for a viga de sustentação, com certeza é um dos pontos mais importantes. Coleta de informação. Por quê? Como eu vou vender algo para a Márcia sem conhecer o perfil da Márcia? Ou seja, para que eu faça algo que seja customizado, o que é a customização? Customização é o mesmo que personalização. Para que eu faça algo personalizado para ela, para que eu desenvolva um produto de tal maneira que ela olha para aquele produto e fala assim, olha, parece que foi feito para mim. Vou comprar. Eu preciso ter alguma informação dela, senão eu nunca vou conseguir chegar a essa condição de produção. Como que isso é feito? Isso é feito por meio desse departamento dentro das empresas, que é o departamento de pesquisa de mercado. Esse departamento é tão importante, gente, é tão importante, que teve gente que montou empresa de pesquisa de mercado. Ou seja, não é só um departamento dentro da empresa. Existem empresas que só fazem isso, só fazem pesquisa de mercado. Na minha vida, eu tive a oportunidade de, por umas 6 ou 7 vezes, contratar empresas de pesquisa de mercado para tentar entender o perfil do meu público-alvo. Imagine o seguinte: eu quero vender um determinado produto, eu quero vender carteira. Carteira, ó, peguei aqui, estava aqui do meu lado, eu quero vender carteira. Tudo bem. Para quem eu vou vender carteira? Eu vou vender carteira masculina. Tudo bem, uma escolha. Mas como se comporta o público que eu vou vender a carteira? É uma carteira de couro? É uma carteira de pano? É uma carteira com mais espaço, com menos espaço? Ela precisa ter um negócio de talão de cheque. Quem usa cheque hoje em dia? Ou seja, eu preciso entender qual é o comportamento do meu público, o que o meu público acha daquele produto, para eu, então, desenvolvê-lo da melhor maneira possível. E aí, gente, surge aqui uma sigla que eu gostaria que vocês gravassem, eu gostaria que vocês... Eu vou escrever, tá? Eu gostaria que vocês tivessem isso daqui na cabecinha de vocês. Eu vou colocar a sigla
e vou perguntar quem sabe o significado dela. Não preciso nem falar que não vale colar. E aí? Quem sabe o que significa isso? MVP. E aí? Marketing voltado ao público. Chutei. Sabe uma coisa legal do chute, Sibeli? É que vem umas coisas boas. Tipo assim, não é isso. Mas eu adorei o que você falou. Poderia ser, né? Olhando aqui, poderia ser. Mas não é. Mas eu gostei. Gostei do seu chute. Ele foi certeiro, mas foi para fora do gol. E aí, mais alguém? Ninguém? 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 Tanta gente. Vamos, pessoal. Chutem também. Vai que alguém acerta. Vamos lá. 3 segundos. Fosse no presencial, falaria 3 minutos, mas 3 minutos parado aqui vai parecer que o link caiu. Então, 3 segundos é suficiente para alguém tentar se manifestar. 3, 2, 1. Ninguém? MVP. MVP significa mínimo viável do produto. Ah, professor, eu sei o MMC, que eu aprendi matemática. Não, não tem nada a ver. MVP, mínimo viável do produto. O que é o MVP, gente? Quando uma empresa vai desenvolver um produto, é muito difícil eu chegar para, por exemplo, eu vou desenvolver aqui um batom. Não tem como eu chegar para as meninas e começar a falar assim, olha, como seria um batom ideal? Aí elas iam começar a falar assim, olha, o batom ideal, aquele batom que você passa, mas ele não fica saindo, que seja a prova d'água, porque aí você toma alguma coisa, ele não borra no copo, ele faz, sabe? Ia começar a viajar na maionese. Começa a falar um monte de coisa que, assim, tá no campo do desejo, né? Então, esse tipo de pesquisa, que foram as primeiras pesquisas de mercado, foram pesquisas, olha o que eu vou fazer aqui, que legal. Foram pesquisas fracassadas. Ó, não deram muito resultado. Por quê? Porque eu vinha com uma expectativa, mas eu não tinha como desenvolver essa expectativa. Aí o que as empresas passaram a fazer? Vamos fazer o seguinte, tive uma ideia. Eu vou fazer um batom aqui, um batom mais ou menos, batom que eu sei fazer. Aí eu vou chamar aqui a Ruth, a Ana Luísa, a Márcia, a Cibele, a Ana Shirley. Vou chamar aqui a moçadinha do grupo e vou falar o seguinte para vocês. Meninas, experimenta esse batom aqui. Aí vocês vão experimentar o batom. O que vocês acharam? Aí vocês vão falar, olha, professor, eu até gostei, mas eu achei meio fraco a pigmentação. Aí eu vou lá e anoto, pigmentação fraca. Aí vem outra e fala assim, olha, eu achei que a textura fica esfarelando na boca. Opa, textura, não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. Aí vocês vão criticar o produto de maneira que aquele produto ele tem condições de ser melhorado, porque ele não está no campo do desejo, ele está no campo da viabilidade. É viável melhorar um produto. Então, o departamento de pesquisa de mercado dentro das empresas são todos pautados nesse conceito do MVP. O que é o MVP? É o mínimo viável do produto. Tudo que você for fazer na vida, imagina assim agora, vamos lá, gente. Isso, e assim, claro que tudo que acontece na vida é porque alguém quebrou a cara em algum momento. Eu fui fazer aquele batom
E aí eu levo aquele batom para a Ruth e falei, aí Ruth, o que você acha? Ela falou, olha, fez todas as críticas que eu falei. E no final ela fala, o batom não tá muito legal. Aí imagina que o seguinte, eu falo, então, Ruth, é que eu fiz um lote de 1.500 batons iguais a esse, que não tá legal. Burrice, né? Porque o que eu vou fazer com 1.500 batons? Se eu vender, eu vou me queimar, porque o público vai comprar, não vai gostar, e aí eu já vou nascer com a marca prejudicada. Se eu jogar fora, eu vou ter perdido o dinheiro da produção. Então, o que eu faço com 1.500 batons? Aí as empresas, tendo esse problema de desperdício, usa 1.500, é batom pro resto da vida. As empresas tendo um problema com essa questão do desperdício dos lotes, da necessidade de alteração no produto, desenvolveram esse conceito. Você, vamos fazer o mínimo? Vamos fazer o que dá? Vamos tentar fazer o famoso protótipo, o famoso projeto piloto? A gente faz, leva no mercado. Se tiver aderência, se tiver aceitação, a gente volta e faz um monte. Então, as pessoas que trabalham hoje com o departamento de pesquisa, que é algo fundamental na produtividade das empresas, elas trabalham com esse conceito de MVP, o mínimo viável do produto. Tudo que você for fazer, tente adotar esse princípio do MVP. Quer um exemplo? Preencher uma planilha. Ah, vou desenvolver uma planilha. Gente, quando você vai desenvolver uma planilha, eu sempre falei isso para as pessoas que trabalham comigo, sempre falei. Porque algumas pessoas que trabalham comigo têm de fazer relatórios e enviar esses relatórios. Aí, às vezes, o sujeito vai lá, faz um puta de um relatório, preenche todos os dados, toda a informação. Quando ele me entrega aquilo, às vezes eu fico até chateado de dar notícia para ele. É aquela coisa, e aí, eu conto ou você conta? Tá mal estruturado. Da forma como está feita, a informação que eu preciso não vai ser extraída. Aí você precisa dizer para o cara que tem que fazer tudo de novo de um jeito diferente. Qual que é a ideia? Qual que é o sentimento que ele fica? Ah, trabalho perdido. Poxa, fiquei tanto tempo trabalhando nisso e não serve. Então, o que eu falo para as pessoas? Vai fazer um relatório? Primeiro preenche a estrutura da planilha. Não põe nenhum dado. Preenche a estrutura. O que você vai colocar aqui, o que você vai colocar aqui, ali e tal. Quando você tiver isso pronto, leva para o teu chefe, para a pessoa que é responsável, teu supervisor, enfim, e pergunta para ele assim, olha, se eu fizer assim, tá legal? Ele não, olha, põe isso aqui, põe isso aqui. Você percebe que ele vai fazer algumas correções. Se ele fizer algumas correções, você já levanta a mão para o céu e fala, graças a Deus, ainda bem que eu não tinha feito. Se ele não fizer nenhumas correções, ótimo, vai lá e faz. Você não tem prejuízo nisso. Agora, o problema é você fazer tudo e depois descobrir que fez errado. Às vezes a gente é assim, né? No começo da minha carreira, nossa, eu fazia isso o tempo todo, gente. Sabe por que eu fazia isso o tempo todo? Porque eu sou, uma característica minha, eu sou proativo. Aí eu queria, tipo assim, tinha para fazer, eu queria fazer e levar pronto. A minha surpresa era levar para o cara pronto. Ó, meu, você falou lá um dia que você precisava de uma carteira, tá aqui uma carteira. Aí ele olhava e falava, tá, mas é que carteira, eu sou alérgico a couro, eu preciso de carteira de pano. Aí eu fiz a carteira à toa. Você entendeu o tipo de coisa? Às vezes a gente vem com uma ideia de proatividade, aí a gente se antecipa naquela tarefa, desenvolve a tarefa inteira e entrega. Feliz da vida, achando que a gente tá arrebentando. Uou, uou! Quando chega lá, a gente fez um negócio errado. Aí todo o trabalho tá perdido. Isso às vezes dá um desânimo na gente. Mas por quê? Porque a gente não usou o conceito do mínimo viável do produto, o MVP. Isso é muito comum com quem trabalha com produto físico. Sabe por quê? Para produzir, um exemplo, 1.500 batons, eu preciso de uma máquina XPTO. E essa máquina custa 50 mil reais, um exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Um primeiro batom manual, sem a máquina, porque eu não tenho a máquina, testo, vejo se o mercado vai aderir. Se o mercado aderir, aí eu pego meu dinheiro e compro a máquina. Então, o mínimo viável do produto, muitas vezes, não tem os recursos tecnológicos que o produto final vai ter. Exemplo maior, exemplo clássico disso, automobilismo. Quando você vê um carro todo zoadão, assim, principalmente em pré-estreia de Fórmula 1, é o piloto, é o protótipo. O cara fala, isso aqui é o protótipo. Aí depois que você vê o carro pronto,
quando ele é aprovado, você fala, nossa, mas é outro carro. Tipo assim, é óbvio, não tinha o maquinário para fazer aquele carro. Então ele ficou meio quadradão, ele ficou meio rústico. A ideia do MVP é você trazer para a pessoa que você está lidando, assim, uma ideia do que é o produto. Você fala assim, olha, é mais ou menos isso. É nesse caminho. Eu poderia te mostrar pelas palavras. Eu vou falando e você vai imaginando na sua cabeça. Mas aí não é legal, né? O legal é você meio que trazer alguma coisa mais ou menos pronta. Aí a pessoa olha, ela fala, ah, mas tá feio. Não, não se preocupa com a feiura. A feiura a gente vai corrigir depois. Ah, mas não tá pintado. Não, na máquina tem tinta, a gente vai pintar. Aqui é só para você ter uma noção. É para você ter uma ideia de como vai ser mais ou menos. Ah, tá, não, então tá legal, tá perfeito. Aí você vai lá e faz. Então, é uma característica do MVP que ele seja mais rústico do que o produto final. É natural. É natural que ele não tenha todos os componentes técnicos do produto final. É igual a maquete, né? Quando você vai comprar uma casa, né? A maquete lá do prédio. Depois o prédio fica bem mais bonito que a maquete, mas a maquete já te dá uma ideia de como vai ficar. Quando eu era criança, meu sonho era brincar com aquele negócio que eu tinha carrinho da Hot Wheels, né? Aí eu queria ter um prédio para poder ficar brincando. Nunca me deram. Entender, antes da gente passar pro próximo aqui, entender a questão do MVP, gente, primeiro, departamento de pesquisa. Na era do marketing, o que marcou essa era foi a ideia de que as empresas precisavam coletar informações dos clientes, dos possíveis clientes, para poder desenvolver o produto da melhor forma possível. Como nós chamamos isso? Pesquisa de mercado. Quando foram fazer as pesquisas de mercado, foi um fracasso total. Por quê? Porque se depararam com o campo dos desejos. Aí as pessoas começaram a falar coisas impossíveis. E aí ninguém conseguia desenvolver aquilo. Aí as empresas tiveram uma ideia. Vamos fazer mais ou menos um Frankenstein aqui, vamos fazer um, um produto meio inicial, a gente leva para o mercado e pede para o pessoal melhorar. Aí o pessoal vai criticando, a gente volta e refaz. Essa ideia ficou institucionalizada como MVP. Então, só para a gente poder fechar o raciocínio, né? A gente sai da era do marketing, passa pela pesquisa de mercado e termina no mínimo viável do produto. Show? Próximo. Era do marketing de relacionamento. Aqui a coisa começa a ficar interessante. O foco central foi intensificar as relações com os clientes, para não só efetivarem uma venda, como na era do marketing, ou seja, eu consegui desenvolver um produto que seja atrativo para aquela pessoa e vender. Isso era o marketing. Por isso que eu fazia a pesquisa de mercado, para desenvolver o produto que atraía. Agora não basta fazer isso. Agora eu quero fidelizar o cliente, reconhecendo desta maneira um valor potencial de um cliente que sempre voltasse a consumir produtos e serviços. Ou seja, eu tenho o cara como meu cliente, mas eu quero ele como meu cliente não hoje. Eu quero ele como meu cliente hoje e sempre. Nós chamamos isso de receita recorrente. Não adianta vender uma vez, ainda que a venda seja feita no longo prazo. Por exemplo, alguém aqui já viu algum pai, avô, mãe, uma pessoa mais velha que é fiel a uma marca de carro? Alguém que defende uma marca de carro com unhas e dentes. Fala assim, poxa, olha aí, ó, o Gabriel já viu. Eu vou falar para vocês, eu também já vi. Inclusive na minha família, o meu pai é um. Aí eu pergunto, o carro é uma coisa que você compra toda hora? Tipo assim, comprei um carro hoje, aí daqui um mês estou comprando outro. Via de regra, não. Via de regra, o carro é uma coisa que você compra, fica alguns anos e depois você vai comprar outro. Depois você troca, né? Você vende aquele seu e compra outro. Mas tem gente que fica com um carro 10 anos, 15 anos. Não é a média. A média é trocar de carro a cada 3 anos, mais ou menos. Aí a pergunta é, eu vendo o carro, como não é um produto que o cara vai comprar de novo, né? Porque ele não precisa de um monte de carro, ele compra um e já resolve. Eu não vou focar no relacionamento. Não.
aí é um engano. Esse é um produto que você foca muito em relacionamento. Porque o sujeito compra um carro hoje, mas daqui 3 anos ele vai querer trocar de carro. Ele vai querer vender aquele carro dele para comprar outro. Precisa ter uma fidelização da marca, porque aí ele troca pela mesma marca. Eu conheço gente que tem o mesmo carro há 10 anos. Por exemplo, tem um amigo meu que a mãe dele é fissurada no Onix, que é aquele carro da Chevrolet. Aí ela foi lá e comprou o Onix. Passou acho que 3 anos, ela precisou trocar de carro, ela vendeu o dela, foi lá e comprou o Onix do ano, o novo. Aí passou, mas não sei o que aconteceu, bateram. Aconteceu alguma coisa que ela precisou comprar o carro de novo, né? Que acho que deu alguma coisa com o seguro. O que ela fez? Ela foi lá e comprou outro Onix. Tá no terceiro. E ela brinca, ela fala assim, só sei dirigir esse carro. Fidelidade. Tem gente que é apaixonado por Honda, né? Carro japonês, Toyota, Nissan. Nossa, meu pai é um cara que parece que nasceu no Japão. Tem hora que eu olho assim e falo, poxa, não entendo essa paixão pelos japoneses. Realmente os carros são muito bons, mas ele não compra carro de outra marca. Só vai atualizando o ano, né? Passa 2, 3 anos ele compra o novo. E não quer deixar ninguém comprar o outro. Quando você vai comprar um carro, sei lá, de outra marca, não presta, tem que comprar da Toyota, porque Toyota que é bom, Toyota que é bom. Me convenceu. Então, o marketing de relacionamento, aí, ó, o Lucas Gabriel, ele tá certo. Lucas, eu vou falar para você, a pior coisa que eu fui fazer quando eu fui comprar, quando eu fui trocar de carro, foi pedir a ajuda do meu pai. Eu falei assim, pai, tô pensando em trocar de carro e tal. Era só uma opinião que eu queria. Cara, ele me infernizou, ele me fez comprar o carro que ele queria. Não me arrependo, é realmente um carro muito bom. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, é que às vezes a gente vê no nosso dia a dia algumas coisas que a gente não associa com uma técnica por trás daquilo. É a capacidade da empresa de. Também eu concordo com você. É a capacidade da empresa de se projetar na vida do cliente. Tem gente que não compra. Tem gente que é apaixonado pela Volkswagen. Apaixonado. Só tem carro da Volkswagen. Nenhuma outra presta. Era, inclusive, o slogan da Volkswagen na era boa de marketing, podia fazer propaganda ilícita, antiética. Era assim, quem conhece, compra Volkswagen. Era uma coisa mais ou menos assim. Querendo dizer assim, olha, meu amigo, se você entende de carro, se você diz que entende de carro, você sabe que é Volkswagen. Se você não está comprando Volkswagen, você não entende nada de carro. O cara te chamava de burro mesmo, na cara dura, na propaganda, na publicidade. Então, o marketing de relacionamento, ele passa a ser uma coisa extremamente... Teve uma época que o Nissan era assim também. Eu tinha vontade de ter um Nissan, mas aí a vontade passou. Tida contra o Focus. Olha, o legal dessa nossa aula, gente, olha que bacana, é que a gente vai falando os conceitos técnicos e vocês vão associando isso com coisas que vocês viram. E nem a propaganda que o Lucas acabou de identificar é algo que a gente está falando aqui. E aí já está fazendo a relação da teoria com a prática. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu estimulo todos vocês, sempre que conseguirem puxar na memória alguma coisa que remeta àquilo que a gente está falando, compartilhar com a gente. É um exercício. E o marketing de relacionamento, ele passa a ser fundamental. Porque agora eu não quero mais o cliente, eu quero o cliente comigo. Aí a gente entra aqui na questão do marketing de relacionamento, segundo ponto da aula. Primeira coisa, superamos a primeira fase da aula. Tranquilo, né? Uma baba ou não? Aula com 2 pontos. Primeiro, ok.
Ah, Ruth, yes. O marketing de relacionamento, gente, vamos lá, é o conjunto de estratégias de construção e disseminação da marca. O marketing de relacionamento, você não necessariamente está vendendo um produto. Você está vendendo as características do seu produto. Por exemplo, eu não vou dizer para você, vamos pegar aqui o exemplo do carro, né? Que é o exemplo que a gente estava. Eu não vou dizer para você que o Corolla é o melhor carro do mundo. Não é isso que eu vou te dizer. Mas eu vou te dizer que a Toyota, que faz o Corolla, tem os melhores engenheiros. Eu vou te dizer que a Toyota é uma empresa extremamente confiável. Ou seja, eu não estou te vendendo o carro. Eu estou disseminando a marca. Estou fazendo uma publicidade positiva da marca, sem necessariamente vender o produto. É igual a mãe da gente, quando está falando da gente. Já repararam? Ai, meu filho é responsável, meu filho é inteligente, é isso, é aquilo, aquilo outro. Quando a mãe da gente está falando da gente, ela está falando de característica, mas não está vendendo a gente. Não quer nada em troca. Por exemplo, quando ela pega a amiga dela da rua, que encontrou na feira, e aí ela começa a falar assim, nossa, mas a Cibele é uma moça inteligentíssima, esforçada, isso, aquilo outro. O que a tiazinha lá, que é a amiga da mãe dela, vai ganhar com isso? Minha mãe conta sobre minha vida toda. Ela não tá ganhando nada, ela tá fazendo propaganda só. Ela não tá vendendo a pessoa. Então, o exemplo da mãe é o clássico. Contar a vida toda. A mãe da Ruth conta toda a vida da Ruth. Mais ou menos eu falo assim, olha, a Toyota nasceu de um sonho. Contratou os melhores engenheiros. Está presente em 180 países. Tá? Aí eu vou contando a história, vou contando a história. Aquilo passa para a gente uma credibilidade, sem necessariamente ter acesso ao produto. Às vezes, eu só tenho acesso à marca e nem sei o que a marca faz. Mas eu escuto tanto da marca que eu vou pesquisar o que ela faz. Aí eu vejo o produto. O marketing de relacionamento é esse conjunto de estratégias de construção e disseminação da marca. Aí eu faço o quê? Prospecção, fidelização e criação de autoridade no mercado. O que é autoridade no mercado? Autoridade no mercado é uma palavra técnica para quando você atinge o grau, que é o que eu escrevi aqui, defensor. Quando uma empresa atinge o grau de transformar o cliente em um defensor, essa empresa passa a ter autoridade. E autoridade no marketing é uma palavra perigosa, porque ela é palavra técnica para mais de uma coisa. Por exemplo, no marketing digital, o que é autoridade? Por curiosidade, a gente vai estudar o marketing digital. Autoridade no marketing digital é aquele que postou o conteúdo primeiro. Certo ou errado? Se ele postou primeiro, ele tem autoridade. Isso é uma palavra técnica para a questão do tempo de publicação. No marketing trade, né, que é esse que a gente está falando, que não é o digital, é o físico, a autoridade é transformar o cliente em um defensor. Professor, você me fez lembrar uma situação. Conte para nós a situação. Enquanto você vai contar por microfone ou por teclado? Provavelmente está escrevendo. Enquanto ele escreve, eu vou contar uma coisa para vocês. Na semana que vem, que nós vamos falar sobre marketing digital, eu estou pensando de trazer um amigo
que trabalha com marketing digital. Ele é um profissional, analista de uma grande empresa, só atua com isso. E eu já fiz o convite para ele. Estou esperando ele dar a resposta. Se ele aceitar, ele vai compartilhar com a gente na sexta-feira um pouco da experiência dele e os conceitos da aula, só que de uma maneira prática, porque é o dia a dia deles. É o dia a dia dele, desculpa. Marketing digital é legal, bacana, né? Esse cara, assim, eu vou convencê-lo. A questão, assim, ele só não vem se ele tiver algum compromisso. Mas eu já falei para ele, cara, olha, a aula é sexta-feira à noite, mas é uma moçada bacana. Eu trabalhei com ele um tempo, o cara é bom e ele é legal. Aí eu falei assim, poxa, vem, o nome dele é Wilker. Vem, Will, explica pra gente aí algumas coisinhas do marketing digital, você trabalha com isso. Então ele vai conseguir trazer de uma maneira muito mais prática. A gente fica apegado aqui a uma questão mais teórica, conceituação. Eu trabalhei com coordenação de publicação de mídias digitais. Fiquei 2 anos fazendo isso. Então, eu conheci muito de marketing digital quando eu era coordenador de mídias de publicações de mídias digitais. Só que eu trabalhava no mesmo setor, cuidando do marketing de conteúdo. E aí eu tinha acesso ao marketing digital. Ele era o marketing digital nessa época. Então, assim, eu acho que vai agregar bastante valor para nós. No meio da semana que vem, eu mando notícias se ele consegue. Beleza? Aí, se vocês puderem fazer, depois a gente combina. Eu escrevo um textinho lá no grupo de WhatsApp, tipo assim, contando: ó, pessoal, vou trazer alguém. Aí vocês vão lá e escrevem embaixo: ah, legal, estamos ansiosos, tá? Porque aí eu tiro uma print e mando para ele, né? A gente faz um jogo psicológico. Vamos ver a história do Lucas aqui. Fechei uma negociação, trabalho com a marca Honda. Após tudo finalizado, o cliente me contou que, ao falar para os amigos sobre a negociação e o produto, os amigos o criticaram pela questão de valores e quantidade de parcelas, e que ele poderia ter comprado de outra marca bem mais barato. E o argumento do meu cliente foi: mas Honda é Honda, né? A melhor. Tipo, dane-se o resto. O que vale é o logo da marca. Exatamente isso, Lucas. Honda é Honda. Ó, a minha irmã, hoje eu morei com a minha irmã durante uns 3 anos, mais ou menos. Hoje ela mora na Europa. E assim, a minha irmã é uma pessoa que eu nunca achei na vida que ela fosse dirigir. Ela é totalmente estrambelhada. E aí ela tirou a habilitação, legal. Eu ensinei ela um pouco, né? Mas ela colocou na cabeça que assim, tinha que ser um Honda Fit, que outro carro não serviria. E na época, alguém deu conselho para ela assim: compra um carro mais baratinho, tipo um carro que você. O pessoal queria dizer: você vai bater, então compra um carro que tem uma manutenção mais barata. E ela colocou na cabeça: não, Honda é Honda, Honda é Honda, Honda é Honda, que não perde valor, que não sei o quê. Ela comprou o Honda que ela queria, que era o Honda Fit. Nunca bateu, dirigiu, aprendeu, dirigia bem pra caramba. E depois, quando ela chegou o momento que ela estava perto de viajar, que ela estava. Já estava tudo certo, né? Ela já estava com passagem comprada, com tudo. Ela falou: preciso vender o carro, né? E aí ela foi lá vender o carro. Aí ela não perdeu o valor de mercado, né? Ela vendeu num preço muito bom comparado a outras marcas que ela teria perdido. Aí ela olha para minha cara e fala assim: eu disse, Honda é Honda, não perde valor de mercado. Ou seja, se ela voltasse para o Brasil agora, com certeza ela compraria outro Honda, porque ela é fiel à marca, ela gostou da experiência e gostou de uma qualidade do carro, uma característica que era a questão da manutenção do valor de mercado. Então, isso é uma coisa que faz com que você tenha mais fidelidade. O principal objetivo é ajudar as empresas a conquistar e fidelizar clientes.
além de fazer com que eles se tornem defensores. Defensores e divulgadores da marca. Opa, peraí que eu perdi vocês aqui. Ah, voltei. Eita, baguncei tudo aqui. Então, aqui, vamos lá. Só para a gente poder ter uma ideia do resultado, né? Vocês já entenderam. O marketing de relacionamento, ele visa transformar o cliente num defensor. Tudo bem. Ok, Daniel, ele vai transformar a gente num defensor. Como você tem o cara aqui que ele está num ambiente aqui de igreja, né? Parece que ele está casando e ele está casando com a Apple, né? Ele é um defensor da Apple. Ele rasga aqui a camisa e tem a tatuagem. Mas como que o cliente chega a ser um defensor? A primeira coisa, você precisa ter a habilidade e a capacidade de satisfazer o cliente. Então, o primeiro grau é o grau de satisfação. Depois, o cliente volta. Ou seja, ele está tão satisfeito que ele compra de novo. Ou ele compra um novo produto, ou ele compra aquele produto atualizado. Então, ele vende o dele e compra outro. É a ideia do que eu falei lá do meu pai. Meu pai, ele troca... Ele só troca o ano do carro, mas é o mesmo carro há não sei quantos anos. Aí, ele começa a trazer novos clientes. Ele começa a dizer, não, compra aqui, vem cá, não sei o quê. Aí ele se torna um evangelista. O que é o evangelista? Vocês já ouviram falar daquela expressão marketing boca a boca? Quem já ouviu falar do boca a boca? Isso acontece muito com um salão de bairro, né? Quando uma cabeleireira é boa, o pessoal vai divulgando. Ah, onde você fez? Ah, como seu cabelo ficou lindo. Ah, eu fiz com fulano, tal. Então, assim, o pessoal conhece como marketing boca a boca. Olha lá, o melhor marketing que tem. O termo técnico é o marketing evangelista, que ficou popularmente conhecido como boca a boca. E aí, do boca a boca, do evangelista, ele passa a ser o quê? Um defensor. Ele passa a ser aquele cara que defende a marca. Que aí não é mais o ponto dele falar para alguém. É se você falar mal, ele briga com você. A gente sempre dá esse exemplo, né? A gente não, eu, né? Eu sempre dou esse exemplo porque eu conheci aquele pessoal Apple maníaco, né? Aquele pessoal que, fala mal da Apple, Apple é Apple. E olha que assim, eu uso bastante coisa da Apple, né? O meu notebook, meu celular e tal. Eu gosto bastante, mas não sou defensor. Se aparecer uma outra manhã melhor, eu troco. Só que tem gente que, se você falar mal da Apple, o cara praticamente te bate, cara. Perde a amizade. Acontece. Conceito. Vamos trabalhar o conceito. Construção e disseminação da marca. Até aqui, ok. A gente viu no slide anterior. Fidelização e criação de autoridade no mercado. Já entendemos o conceito de autoridade no trade. Contato com o público em diferentes canais de marketing digital e comunicação. Vamos tentar trazer o Will na semana que vem para falar para a gente de canais de marketing digital e como isso funciona. Comunicação próxima de cada pessoa com o perfil de cada cliente ideal. Aqui é interessante. O perfil do cliente ideal. Aqui ele fica ICP, porque o termo correto é em inglês, e aí ele inverte a sequência da fala. Mas o que é o perfil do cliente ideal? É a pesquisa de mercado. O marketing de relacionamento trabalha com dados. Você sabe quem é o seu cliente, você sabe do que ele gosta. Então, você consegue oferecer o produto correto para ele, o produto melhor que se encaixa no gosto dele, porque ele é o seu cliente ideal. Ele tem um perfil dentro daquilo que você pode oferecer em termos de produto ou serviço. A automação de marketing com seus contatos, aqui é como você trabalha por castas. O que são castas? Por exemplo, vamos falar a Sibéria aqui. A Sibéria, ela se depara com um produto na internet, um sapato, e ela diz assim, nossa, esse sapato é a minha cara. Aí, beleza, o sapato é a cara dela, ela vai lá e compra. Só que do nada você vê 50 mulheres com aquele sapato na rua. Será que aquele sapato é a cara de 50 mulheres? Sim, é a cara de 50 mulheres. Por quê?
existe um perfil de comportamento. Esse perfil de comportamento é estudado e a partir desse perfil é traçado um modelo em que você consegue desenvolver um produto para aquela classe específica. Então, seria mais ou menos assim. Um exemplo. O produto foi desenvolvido para mulheres entre 18 e 24 anos, que são morenas, que moram na Zona Leste, que trabalham de dia, estudam à noite, voltadas à área de humanas. Você vai criando uma série de características. Quem se encaixar na característica, entra. Aí você tem uma coisa que nós vamos chamar no marketing de customização escalada ou personalização em massa. Como que o produto pode ser personalizado para você e todo mundo tem? É porque você faz parte de um grupo que é todo mundo. Ao contrário do que a sua mãe disse, que você não é todo mundo. Você sim é todo mundo. Dentro de um determinado grupo que tem um perfil, que tem uma característica. Aí a rede social tem um papel fundamental nisso. Por que ela tem um papel fundamental nisso? Porque a rede social, ela não só observa o seu comportamento, como ela vai te induzindo num comportamento. Porque ela vai filtrando aquilo que você acessa. E aquilo vai formando a sua maneira de pensar. Aí, quando você vê, você está pensando de uma maneira enviesada. E tem outras tantas como você pensando da mesma maneira. A gente fecha aquele grupo e oferece um produto para você. Taxa de aceitação altíssima. É assim que é feito o marketing de relacionamento. O objetivo principal de fazer esse relacionamento, aí, ó, palavrinha-chave para nós: conquistar e fidelizar os clientes. Primeiro eu conquisto, depois eu fidelizo. E tornar-se uma referência no mercado. Principalmente pelas boas experiências oferecidas aos usuários. Para conseguir tudo isso, a empresa basicamente cria um relacionamento em que oferece vantagens para os seus clientes e prospects através de ações de comunicação bem estruturada. Então, o marketing de relacionamento está intimamente ligado ao marketing de conteúdo, que é um outro tipo de marketing que a gente vai trabalhar aqui. Tão importante quanto o relacionamento, porque, na verdade, o conteúdo é usado para formar relacionamento. Eu me relaciono com você na internet por meio do conteúdo. Quando você segue um perfil no Instagram, por exemplo, você não está seguindo a pessoa, você está seguindo o conteúdo que a pessoa posta. E aí você fica viciado naquilo que você está sempre vendo. A pessoa publicou uma atualização, você corre lá para ver o que ela atualizou. Isso é o marketing de conteúdo, ligado ao relacionamento. Aliás, desculpa, é um marketing de relacionamento ligado ao conteúdo. Você está se relacionando com o conteúdo postado. Faz sentido para vocês? Características. Vejamos as características. Ele serve para criar uma relação contínua e progressiva com cada pessoa. Aqui é a ideia, né? O relacionamento é porque ele se difere no tempo. Isso pode ser realizado de várias formas, mas funciona até mesmo para que um cliente de um produto ou serviço básico seu evolua para opções mais avançadas. No marketing de relacionamento, está ligado também a uma questão que nós chamaremos tecnicamente de performance. Vocês já lidaram com essa situação da performance? Acho que o Lucas já, né? Por exemplo, vendeu a moto, legal, vendeu a moto. Só que agora você tem que vender a moto e a revisão. A moto e o seguro. A moto e a primeira troca de óleo. Não sei, estou chutando aqui coisas que podem ser vendidas junto com a moto. Quando você vende a moto, você fez a venda. Quando você vende a moto e para o mesmo cliente você vende a revisão, a primeira troca de óleo ou qualquer coisa atrelada à moto, nós chamamos isso de performance. Você está performando o cliente. Manutenção preventiva, ou seja, o cliente, no marketing de relacionamento, por confiar em você, ele vai adquirir outros produtos além daquele que ele está buscando. Ele está buscando a moto, mas como ele confia em você, ele já contrata o seu serviço de despachante. Como ele confia em você, ele já contrata a sua manutenção preventiva.
O que é isso? Primeiro, relacionamento. Relacionamento do cliente com a marca. Segundo, performance. Você performou o cliente. Aí aqui a gente diz o quê? Ó? É essencial saber que ele contrasta com a abordagem do marketing tradicional, que se concentra em divulgar alguma coisa sem se preocupar muito bem com o momento do seu possível cliente. Isso aqui é interessante. No marketing tradicional, você não sabe quem é o seu cliente, você tinha o foco no seu produto. Então, toda a venda era concentrada em dizer as qualidades e características do produto. Olha, o meu produto é o melhor. O meu produto é o mais sofisticado. O meu produto é o mais bonito. O meu produto tem o melhor desempenho. O meu produto isso, o meu produto aquilo, o meu produto aquilo outro. Essa venda caiu em desuso. O meu produto não precisa ser o melhor. Eu posso dizer, o meu produto é o melhor para você, porque eu conheço você. Eu sei do que você precisa. Então, o meu produto se encaixa melhor no seu perfil, mesmo não sendo o melhor de mercado. Você entende essa virada? Em um dado momento se vendia o produto. Agora você vende o fit entre o produto e o cliente. É o cliente ideal para um produto ideal. O meu produto vai atender você porque ele foi feito para você. Ah, professor, eu já vi isso na televisão, é a propaganda do Itaú. Sim, o Itaú não é o melhor banco do mundo, mas ele foi feito para você. Aí você tem a sensação, poxa, realmente se encaixa comigo. Foco no relacionamento. No modelo que não preza pelo relacionamento, o cliente pode não voltar a adquirir algo. Aí, ó, vocês já estão trazendo os slogans, né? Exatamente. No modelo aqui, ó, o cliente pode não voltar a adquirir algo da marca no futuro, ou pode até mesmo desistir da compra. Aí já entra até a questão jurídica, né? O cara compra e vai, não quero mais. Ele pode. Enquanto isso, as organizações que combinam os elementos do marketing tradicional com o relacionamento conseguem colocar o cliente no papel mais importante para o sucesso da empresa. No marketing de relacionamento, o cliente, ó, é o sucesso. Já ouviram essa expressão? Customer Success? Sucesso do cliente. O sucesso agora não é mais da empresa. Não é uma empresa de sucesso. Gente, olha que negócio interessante isso. Eu não preciso estar numa empresa que tenha sucesso. Eu preciso estar numa empresa que dê sucesso ao cliente. Se o cliente tiver sucesso, eu, empresa, terei sucesso. A gente chama isso de transferência. A transferência de posições. Você não batalha mais pelo sucesso da organização. Você trabalha pelo sucesso do cliente. Foco no sucesso do cliente. Não é à toa que dentro das companhias existe o cargo de Management Customer Success. É o gerente de sucesso do cliente. Você tem hoje cargos ligados ao sucesso do cliente. Eu presto serviço para uma empresa em que as pessoas que eu falo lá é da equipe de sucesso do cliente, é o Customer Success. É o nome de um departamento, tem umas 8 pessoas nesse departamento. Eu me dirijo diretamente a elas. Eu trabalho com essas pessoas, presto serviço para elas. Ou seja, o sucesso do cliente, o foco no sucesso do cliente, passou a ser o novo paradigma. É a nova forma de pensar. Eu não quero o meu sucesso, eu quero o sucesso do meu cliente. Se o meu cliente tiver sucesso, eu vou ter sucesso. Faz mais sentido pensar no sucesso do cliente do que pensar no meu. Porque se eu penso no sucesso dele, eu consigo desenvolver algo feito para ele. E no momento que eu desenvolvo algo feito para ele, isso se transforma em uma venda que se transforma em lucro para mim. É muito mais prático, é muito mais óbvio. Mas por que a gente levou tantos anos? O marketing surge em 1950 no Brasil e eu só vou ter a palavra, a expressão de sucesso do cliente
2010 para frente, na década atual? É uma evolução, precisou ser construída. E agora a gente fecha a nossa aula falando dos benefícios. Primeiro, aumentar o LTV. De novo, professor, o que é o LTV? Eu coloquei para vocês aqui no cantinho. A tradução do termo em inglês significa, olha lá, ó, lifetime value, ou valor vitalício. Qual é o valor vitalício? Essa métrica estima o lucro líquido da vida de um cliente dentro da empresa. O valor vitalício de um cliente é quanto dinheiro ele vai dar à sua empresa por todo o tempo em que ele comprar de você. Então, assim, seria mais ou menos isso. Meu pai, quando ele vai lá na loja e compra o Corolla dele, a Toyota já faz uma conta dizendo, quantos anos ele vai viver, qual é a expectativa de vida dele, quantas vezes ele vai trocar de carro, quantas vezes ele vai comprar da gente, tal. No decorrer da vida dele, esse cara vai gastar 300 mil reais com a gente. Aí você faz uma conta. 300 mil reais eu vou ganhar aqui, vou ganhar ali, vou lá, tal. No final do dia, existe uma coisa que chama valuation das empresas. Quanto tem de valor a sua empresa? A sua empresa ela tem um valor presente, que é a soma do seu software, dos seus equipamentos, dos seus funcionários, disso e daquilo, tem um valor. Só que ela tem um valor de mercado, que é um valor que é levado em consideração várias contas, né? Uma delas é a reputação da empresa, possibilidade de abertura de capital, tal, LTV. LTV é levado em consideração para precificar o valor de uma empresa a tempo futuro. Ela vai dizer, olha, eu tenho um market share aqui de 80%, e tenho 30% do mercado, dos 30% de mercado vão voltar, porque eu tenho fidelização com eles, e eles vão consumir ainda comigo cerca de R$1 bilhão, de dólares, sei lá, não importa. Aí você diz assim, poxa, mas eles consumiram? Não. Vão consumir? Provável que sim, porque é uma matemática, é uma fórmula. Se você continuar fidelizando esse cliente, se você continuar mantendo a sua reputação, não tem por que ele não continuar gastando com você. Quem trabalha com soluções no modelo de assinatura sabe exatamente o que é isso. É uma métrica que ajuda a entender a importância de manter o cliente pelo maior tempo possível. Eu falei do produto físico não recorrente, mas tem gente que vive de LTV. Dá um exemplo. Netflix, Amazon Prime. A Amazon Prime estava perdendo espaço para a Netflix. O que ela fez? Se você é Amazon Prime, você não paga frete. Ou seja, ela te deu um benefício a mais para fidelizar você, aumentar o tempo de vida útil dentro da empresa. Ou seja, agora você fica mais tempo com a Amazon Prime. Você ia cancelar, você não cancela, porque você tem o frete. Essa é uma estratégia de relacionamento que ajuda a ampliar o valor da vida útil do cliente. Ou seja, quanto tempo esse cliente vai ficar comigo até que ele vai embora. Essa continha. 2, redução nos gastos com marketing e anúncios. Ou seja, eu gasto muito com anúncio, com propaganda, com mídia paga. A gente vai falar de mídia paga também, a gente vai falar de mídia orgânica. Mas eu gasto muito com mídia paga para ter o cliente. No momento em que eu fidelizo o maior número de clientes, eu vou diminuindo os meus anúncios. Porque eu já tenho cliente para mim, não preciso mais ficar gastando com anúncio. Porque agora o meu cliente é um defensor. Ele vai me ajudar a propagar a minha marca, sem que eu precise gastar. Então, esse é um outro benefício. Terceiro, maior alinhamento da comunicação em torno do cliente. As organizações que enfatizam o marketing de relacionamento têm um alinhamento organizacional mais forte em torno de proporcionar uma experiência excepcional para o cliente. Nesse caso, todas as equipes da empresa devem trabalhar juntas para trazer clientes satisfeitos e felizes ao longo do prazo. O que a gente está dizendo aqui no final do dia? Tem algumas empresas que são extremamente especialistas em causar uma boa experiência. A Uber, agora talvez não, mas durante 3 anos consecutivos foi considerada a melhor empresa em termos de relacionamento. Você chamava e o cara vinha. Para quem pegava táxi, para quem... Isso foi a maior inovação. Você chamar o aplicativo, o motorista vem até você, te oferece uma bala, te oferece uma água. Isso rompeu barreiras.
Isso é experiência. Faz você fidelizar. Quantas vezes você não ouviu alguém dizer, não, besta, vai de Uber. Ah, vou pegar um táxi ali, vou de ônibus. Não, vai de Uber. Quando alguém fala, vai de Uber, é um anúncio a menos que a Uber coloca na internet. Porque tem você mandando sua amiga aí de Uber, seu amigo de Uber. Você está fazendo esse anúncio de forma gratuita. A Vict, né, é uma empresa de cosméticos voltado mais para o público feminino. Todas as mulheres que eu conheço, que conhecem essa marca, adoram. Mulheres que estão aqui na sala, por favor, me confirmem se eu estiver errado. Mas eu não conheço nenhuma mulher que não goste dessa marca. É uma marca extremamente famosa no mundo dos cosméticos. Um laboratório, um pouco mais caro tal, mas o pessoal adora. Ó, a Sibeli não conhece. Só perde pra Jequiti. Tá de pão Jequiti na tela aqui para você. Sambatec, Netflix. O que faz o alinhamento de comunicação? Conecta o cliente com a empresa. Essa conexão que a gente chama de fit. Certo, gente? E aí? Tranquilos em relação aos benefícios que o marketing que o marketing de relacionamento traz para a empresa? Vamos fazer uma lição aqui? Positivo. É interessante lembrar que classe de produtos é um agrupamento de produtos que possuem grandes semelhanças entre si, como, por exemplo, o mercado automotivo, que reúne produtos automotivos, automóveis, caminhões, ônibus e etc. A gente está falando de performance de cliente, tá? Ou mercado imobiliário, que inclui qualquer tipo de terreno ou porção de terras e construções, tais como casas, apartamentos, prédios, lotes, fazendas. Assim, quando o mercado é constituído pelas empresas dedicadas à distribuição, estocagem, fracionamento e comercialização dos produtos acabados adquiridos do mercados produtores para serem revendidos aos mercados consumidores, também em troca de uma remuneração em dinheiro, estamos categorizando o mercado como alternativa A, de amor, mercados governamentais, alternativa B, de baixinho, mercados intermediários, alternativa C, de coração, mercados consumidores, alternativa D, de docinho, mercados de recursos, e alternativa E, de escola, mercados produtores. Então, dentro da classificação dos produtos, sempre tem os produtos que são parte daquela classe. E aí funciona para performar o cliente dentro de uma mesma categoria. Aí a pergunta é, como nós vamos categorizar esse tipo de mercado? Mercado governamental, intermediário, consumidor, de recursos ou produtores? A, B, C, D ou E? Tic-tac para vocês. E aí, o que vocês acham? Mercado consumidores, alternativa C. Quem mais? Luquinhas vai de B. Mais um de C. Cadê a Grazi? Cadê a Ruth? Ana Luísa? Ruth vai de E. Gente,
Olha aqui, ó. Não é isso que eu quero, não. Quero a caneta. O mercado é constituído por distribuição, estocagem, fracionamento e comercialização. Opa. Aqui. E comercialização, nós estamos falando do produto ou do entorno do produto? Distribuição é o produto? Não. É o meio pelo qual eu faço o produto chegar no cliente. Estocagem é o produto? Não. Eu estou falando de armazenamento. Fracionamento é o produto? Não. Eu estou falando de montagem, estou falando de linha de produção. Comercialização é o produto? Não, porque eu estou falando de venda. Então, nenhum deles o mercado é direto. O mercado só pode ser intermediário. Alternativa B de baixinho. Certo? Porque eu estou categorizando aquilo que está em volta da produção e não a produção. E esses mercados intermediários são extremamente úteis na questão do marketing de relacionamento. Ou você nunca viu, por exemplo, um compre e ganhe um frete grátis. O frete grátis não tem nenhuma relação com o produto que você está comprando. Mas você fica feliz. E você volta para comprar naquela mesma empresa. Porque ela te deu o frete grátis. Que mercado é esse? É o mercado intermediário, porque é o mercado da logística. É o mercado da entrega. Não tem a ver com o telefone, com o secador, com o micro-ondas que você comprou. Mas ganhar o frete grátis faz você voltar a comprar naquela loja. Mercado intermediário. Pergunta clássica, né? Quem errou, entendeu porque errou? Quem acertou, entendeu porque acertou? Porque não basta acertar, né, gente? Tem que entender por que acertou. E errar também é humano, tudo bem, bora errar. Aqui estamos para isso. Mas é necessário entender por que errou. E a gente fecha a semana de uma maneira bem tranquila. Sim, sexta-feira light. Explique brevemente. Não precisa fazer uma redação. Explica lá com poucas palavras. Como o marketing se apresenta segundo a sua evolução. Aí você vai passar pelas eras, que a gente discutiu, e chegar no marketing de relacionamento. Tranquilo, né? Prometi que eu ia soltar vocês cedo hoje, que a gente não ia ficar aqui até as 9h30, 10 horas, e cumpri o prometido. Excelente sexta-feira para vocês, uma noite abençoada a todos vocês. Eu estava dizendo para o professor Marino, a sala estava mais ou menos cheia, mas vou dizer agora de novo, aproveitando que vocês estão todos aqui comigo, eu não estou em casa, eu não estou em São Paulo. Eu viajei para Minas Gerais em função do tratamento do meu avô. Ele está tratando um câncer e fez há 3 dias uma cirurgia. Conseguiu remover totalmente o tumor, sem precisar reduzir o estômago. E hoje, gente, 3 dias depois, ele já está tomando banho sozinho. Assim, é incrível o grau de recuperação. É quase impossível se eu não estivesse vendo isso. Como ele está no hospital e em função da pandemia não pode receber visitas, eu vou buscá-lo mais para o final da semana, que é quando ele volta para casa. Aí eu dei uma esticadinha aqui em Ilhéus, na Bahia, estou aqui, vou voltar agora lá para Minas Gerais, terminando essa aula, mas agradeço demais as orações de vocês, o carinho, recebi mensagem de alguns de vocês no particular, poxa, professor, boa sorte para o seu avô, estou fazendo uma oração,
Isso com certeza mostra que vocês, além de serem muito educados e preocupados, vocês enxergam a gente também pelo lado humano da coisa. É por isso que eu amo dar aula para essa turma. Obrigado, gente. Um excelente final de semana para vocês, abençoado, cheio de alegria. Nos vemos com toda certeza na semana que vem. Um beijo no coração.